Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que foi essa MP que mudou um pouco em relação à pandemia. Antigamente, no mundo antes do coronavírus, toda vez que um show era cancelado, a produtora era obrigada a dar reembolso. Inclusive, quando qualquer situação mudava, a artista de abertura mudava, quando mudava local, quando mudava data, quando ia ser adiado, eles tinham obrigação de dar reembolso. Reembolso em dinheiro. Eu paguei R$ 100, eu vou receber os R$ 100. O que mudou com a MP que entrou em. Ela começou em julho, se não me engano. Foi mais ou Essa menos medida isso. essa medida provisória, ela determina o seguinte: as produtoras não são mais obrigadas a devolver o dinheiro, mas elas são obrigadas a dar um jeito que pode ou ser disponibilizar outro show, tu trocar aquele ingresso do Lola por um Metallica da vida, que acho que é a mesma produtora, se não me engano, ou então tu receber créditos para usar em outros eventos da mesma etiqueteira. Porque eles têm teatro, eles também têm Stock Car, aquelas exposições assim. O que deixou muita gente pistola, porque normalmente quem não quer mais ir ao show é porque não tá se sentindo seguro, então tu não vai querer nada nessa situação, entendeu? As produtoras têm até um ano depois de decretado o fim da calamidade. Isso aí é que eu não sei como é que vai ser, se algum dia eles vão chegar e vão dizer, pessoal, acabou o corona. Mas a lei, ela diz que um ano após determinado o fim da calamidade, as produtoras têm que dar esse jeito, entendeu? Tem algumas produtoras que são menores que acabaram devolvendo os dinheiros, mas a questão de Lola, Metallica, Harry Styles e qualquer outra artista que tenha ou na Time for Fun ou na Live Pass, Eventim também, eles estão com essa medida. Eu tenho, não só para comentar que eu tive dois shows grandes, assim, internacionais, que era um pela Move Concerts e o outro eu não lembro, era da Eventim, eu não lembro a promotora, e foi bem no começo da pandemia, acabaram cancelados mesmo, e eu recebi o reembolso, porque não tinha ainda essa medida provisória. Então eu dei sorte com dois, que foi antes de tudo isso, porque agora eu tô com cinco comprados, assim, que não sei o que vai acontecer. Alguns eu acredito que serão remarcados mesmo, mas os que forem cancelados, provavelmente eu vou precisar pegar esse crédito e usar em outro evento mesmo. Tu lembra quais eram os shows que eles te devolveram? Foi o show do Niall Horan, que ia ser em São Paulo, e o do Hollow Coves também, que ia ser em São Paulo. E todos já foram, já passou a data, e foram esses dois que eu consegui o reembolso. Acredito que algum outro deve ter tido reembolso também. Não sei se alguém aqui já teve, já passou por isso, mas os do meus que eu tinha comprados eram esses dois. São bandas menores, né? São shows Não eram shows menores. em estádio, não era nada disso, mas eram, assim, internacionais, então a gente consegue meio que ver o padrão, assim, né, que eles vão seguir para os próximos eventos. Mas aí com a MP, que agora virou até lei, né, já foi pelo Bolsonaro, então agora a gente vai ter que, assim, a gente não gosta, né, um monte de gente me manda mensagem falando que, mas isso não é justo, concordo com um monte de gente, mas assim, agora como é a lei, a gente vai ter que viver com isso, né? É que também tem o lado da produtora, né? Sim, Tipo, eles estão com um prejuízo, assim, que, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente entende total, porque, por exemplo, assim, se ficar o Lola, digamos que a pandemia acaba em maio, se ficar Lola, Rock in Rio, Knot Fest, todo pro próximo semestre, eu não sei se as pessoas já vão estar seguras para irem em outros shows. Porque o que não vai faltar vão ser, supostamente, outros shows para tu trocar esse ingresso. Mas a questão é se as pessoas vão querer, se vai estar seguro. exatamente, E porque coisas assim. esse você pode trocar por outro show, mas vai ter o prazo de um ano, né, depois do fim da calamidade. E às vezes vai ter gente que eu espero que a vacina chegue, né, mas mesmo assim tem muita gente que ainda não se sente segura mesmo. Então, essa questão é meio complicada mesmo, mas eu entendo o lado, né, das produtoras, até vou falar um pouquinho depois sobre isso, assim, essa operação, né, que é trazer um show para o Brasil, mas é isso aí, a gente vai se adaptando. É. Não, e tem alguns casos de. Como é que eu vou te dizer assim? De alguns artistas que eles acabou saindo como desistência, mas aqueles não têm data para marcar. Então, como o Brasil está totalmente uma incógnita,
Tá? Por exemplo, assim, o McFly já remarcou 5, 6 vezes o show, entendeu? Mas o Harry Styles já disse que, tipo assim, enquanto não tiver uma condição assim fixa, ele não tem como ele dizer uma data. O problema, o que as pessoas estão com medo, é se, por exemplo, assim, amanhã depois ele vem em 2022, 2023. Aí vence o ano da troca. Mas no caso, uma coisa que é interessante lembrar é que, por exemplo, assim, se eu comprei o ingresso pro Harry Styles e eu quero ir ver o Harry, eu não vou desistir. Se ele vier em 2023, esse ingresso ainda vai ser válido. Mas se eu não quiser mais ver, cansei, enchi o saco, tem só um ano depois do fim da calamidade para eu tentar trocar por outra coisa. Esse é o problema. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse lado da produtora. Sim. Então, Eu faz tempo já que eu me interesso por esses assuntos de shows e tal. E eu aproveitei a pandemia, fui fazer vários cursos, né? Que não dava, nunca dá tempo, daí eu acabei fazendo. Então foi bem legal o fato de eu conseguir estar em contato com o pessoal que trabalha com isso, com esses grandes shows, durante o início da pandemia até mais ou menos junho, julho, agosto, e continuo em contato com muitos deles. Então, foi legal ver assim a perspectiva deles de como estava evoluindo a coisa e para onde eles achavam que iam. Inclusive, agora, acho que saiu notícia ontem ou foi hoje, eu não lembro, da associação, tá no aqui, Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, que é a ABRAP, que eles estavam tentando fazer um show aqui no Brasil, teste, igual teve um na Alemanha, essa semana tá tendo alguns em alguns lugares da Europa, que eles estavam querendo fazer um show teste assim para testar protocolos, para ver como essa volta pode acontecer com segurança para as pessoas, porque faz muito tempo, né, que o pessoal de eventos está parado mesmo. Então, eles estavam falando já de fazer esse show para testar os protocolos, tal. Parece que não iam deixar ninguém acima de 60 anos, né, que é do grupo de risco, participar desses eventos testes. Mas parece até que era em Curitiba que eles estavam querendo fazer. Acho que saiu a notícia hoje. Então, é legal ver que já está tendo esse movimento de retorno, mas realmente muita gente não sente segura. E não é a única questão essa, né, de saúde e tudo. Porque, assim, para você trazer um show para o Brasil, assim, eu acho que é muito. Quando a gente fala de show, de artista, todo mundo pensa muito no emocional, porque né? A gente quer ir no show, quando a gente chega lá, esquece tudo que aconteceu naquele dia, que foi ruim, ou todos os problemas, a gente fica super emocionado tal, ou até qualquer questão em relação ao artista. Por exemplo, às vezes, o artista colocou lá, a gente colocou uma notícia, né? Você, eu, outros veículos sérios, assim, colocamos, cancelou o show. E aí vem um monte de gente assim, não, mas não cancelou não, meu artista colocou lá no Twitter que não foi cancelado, que só foi adiado. E assim, na verdade a gente não tá fazendo sensacionalismo ou querendo dizer alguma mentira, assim. Mas é que a gente tem contato com pessoas da área e tal, e a gente sabe que foi tipo esse caso do Harry, por exemplo, que adiou assim por tempo indeterminado e que provavelmente as pessoas vão acabar usando esse ingresso para outro. E não é nem a questão de, ele colocou, ele não mentiu, assim, que ele vai querer remarcar essas datas futuramente, não é nada disso. Mas, assim, eu acho que a gente pensa muito nisso, no emocional. A gente queria tanto ver aquele artista e não quer, né, aceitar que ele não vem mais. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que tentar pensar um pouco mais no racional, assim, do que é esse negócio de trazer um show para o Brasil. Que já é uma, assim, tem muitas turnês que nem vêm com a estrutura completa para o Brasil, né? Esses super grandes shows de estádio até vêm, mas tem muitos artistas que não trazem toda a estrutura que eles têm nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Então, assim, para trazer, já, se vocês repararem, sempre que tem turnês grandes internacionais, os artistas acabam vindo para a América do Sul, né? Não vem só para o Brasil ou só para a Argentina. Normalmente tem esse movimento até das promotoras dos países sul-americanos que se juntam para conseguir trazer um artista, porque o custo é muito alto. O dólar, as negociações internacionais são em dólar. O dólar sempre já faz um tempo que está bem alto, agora com a pandemia, então tá super alto. E assim, toda a estrutura que você precisa para um show desses, desde a negociação, o cachê do artista, que sei que tem muito artista que não quer, né, abrir mão do seu cachê, nem nessa renegociação agora por causa da pandemia. E toda a estrutura, os produtores, e a etiqueteira, e o marketing, tudo que envolve trazer esse show para cá,
é muito caro. Então, você fazer um show só no Brasil não vai fechar a conta para a promotora do show. Então, acaba fazendo essa parceria com outras promotoras. Você reparar os shows grandes internacionais, sempre tem, pelo menos assim, Chile e Argentina junto com os shows do Brasil, né? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco nisso, assim, também, porque não é só, eu quero ver meu artista, ou ele quer vir, ou ele não quer vir. Tem muita coisa envolvida, né, com isso. E foi o que eu tenho ouvido, assim, de muitos produtores, o pessoal que trabalha na área, é isso. Eles estão confiantes na volta dos shows logo no ano que vem, mas tem essa ressalva dos artistas talvez não conseguirem trazer todo mundo por causa dessa alta do dólar e também pelo fato assim das pessoas, todo mundo quer agora sair de casa, quer se distrair e tem essa demanda pela cultura, mas ao mesmo tempo as pessoas também tem muita gente que perdeu o seu emprego ou alguma coisa que talvez não possa mais pagar um ingresso no preço que é um ingresso de um show internacional. Então, tem todas essas questões ainda que a gente precisa avaliar, assim, nessa retomada, que eu acho que o primeiro semestre do ano que vem já tem muitos shows marcados, né? E eu acho que vai ser meio um teste, assim, o primeiro semestre do ano que vem, ver como é que vai funcionar esse negócio dos shows, assim. Estão perguntando do Rock in Rio desse ano. Na verdade, o Rock in Rio é o ano que vem, né? Eu ia dizer, não tem Rock in Rio esse ano. A Não. princípio, Era o para Rock in ser o Rio de ele é bem Lisboa novo. esse ano, né? Era para ter tido em Ah, junho, Rock in Rio ah, Lisboa, esse e eles ano. passaram para junho do ano que vem. Então, ano que vem, junho, Rock in Rio Lisboa, e setembro, Rock in Rio Brasil, e Lola, setembro também, né? O aqui do Brasil eles disseram que já estão estudando métodos de como é que vai ser, caso. Acho difícil eles cancelarem, porque. A não ser que em um ano. Pô, a gente tem um ano, né, Tela? A não ser que em um ano a situação esteja igual, que eu acho que não vai estar. Eu tô otimista em relação a isso. Mas em relação a isso que tu disseste, por exemplo, o show do Backstreet Boys, se não me engano, foi São Paulo que foi cancelado com a pandemia, mas os outros lugares teve. E daí o pessoal ficou, vão remarcar. E eles já falaram que não vão remarcar. Porque é exatamente isso. Sem condições de trazer os caras só pra cá. Exatamente. Todos os outros Sabe? shows do América do Sul já tinham sido feitos, né? Inclusive, esse de São Paulo foi cancelado no dia. Eu lembro que já tinha gente na fila, foi algumas horas antes, né? Eu acho que por isso que, imagina, você já tá Horrível. lá. É que nem aquele Shawn Mendes que teve antes da pandemia, que chegou no dia o homem, ai, tô mal. Sim, eu Não tinha estava. Eu ia fila. nesse show, já estava tudo É. preparado, já estava, mas eu ia como Ah, imprensa. Então, aham. assim, para mim não foi assim, mas imagino para os fãs, assim, que tinham comprado. E teoricamente esse era o show original, né? Do Shawn Mendes, que ele marcou uma data extra um dia antes. Ele acabou fazendo a data extra e não fez o show que estava programado originalmente. Então, ele também vai vir na próxima turnê quando vier novamente para a América do Sul, né? Eu acho que ele não vai vir para fazer um show em São Paulo. É que os caras eles acabam ficando com essa dívida, assim, que querendo ou não, eles demoram, mas eles cumprem. Eu lembro que em 2012 o Coldplay chegou a marcar uma data aqui em Porto Alegre, e eu não sei o que que deu, que eles botaram assim adiado. E nunca mais, assim. Depois eles voltaram, eles vieram pra cá, eles realmente só vieram pra cá em 2017. Então, assim, eles adiaram, levou Adiaram 5 só uns anos. Mas eles adiaram. Eu acho que o Harry vai ser meio isso, assim. Tipo, é óbvio que ele vai vir. Esses artistas, assim, o Harry Styles, a Billie Eilish, a Taylor Swift, que coisas que os ingressos esgotaram em horas. As produtoras não são, às vezes, querer fazer o show, o artista quer fazer show em qualquer lugar. Mas Sim. as produtoras não vão deixar perder isso aí. É só questão de estar seguro mesmo. Porque no caso desses artistas, assim, que o público é mais jovem, o show é mais viável. Agora, uma banda, por exemplo, assim, o Kiss, os próprios é, músicos já disseram que não saem daqui de casa se não tiver vacina. Então, o Kiss me pergunta muito do Metallica também, que para começar o pessoal já é do grupo de risco, né? Então ficar viajando pelo mundo assim não é. Mas assim, eu acho que esses shows vão ser remarcados, sim, mas não. Eu acho que a gente tem que ter uma cautela, assim, de falar, vai ser o ano que vem. Eu não sei,
a gente sabe de alguns artistas, tipo a Taylor, o Harry agora já avisou que não vem, mas a Taylor disse que estava negociando pro ano que vem. Agora os shows do Metallica e do que estão mantidos para esse ano, né? Mas a gente já sabe que não vão acontecer. Então a gente vai ter que esperar o pronunciamento oficial mesmo para ver se vai ficar pro ano que vem ou vai ser esse esquema do, quando tiver tudo melhor, a gente remarca, e daí a gente não sabe quando eles vão realmente vir, né? É, porque é bem aquilo que tu disse. Eles remarcarem aqui envolve eles remarcarem na Argentina, no Chile e nos outros países todos que eles pretendiam vir. E aí depende de todos, porque no caso do Harry, do Metallica, são turnês inteiras que estão adiadas. São, e Sabe? aquilo que eles sempre. Eles têm a época dos shows da América do Sul, né? Porque eles fazem, por exemplo, o verão europeu, eles só fazem show na Europa para aproveitar o verão, porque lá, né, no frio é muito frio mesmo. Então, assim, tem isso também, né? Vai acabar acumulando toda a turnê, e aí eles vão ter que remarcar aqui, vão ter que remarcar lá, e daí fica. Perguntaram aqui também dos shows dos drive-ins, o que a gente tá achando desses shows. Você já foi em algum dos? Eu não fui, guria. Aqui em Porto Alegre tiveram alguns, mas de artistas nacionais, né? Óbvio. E Uhum, acabou que eu fiquei numas assim, não teve nenhum artista que eu gostasse mesmo. E eu pensei, não vou arriscar. uhum. E eu acho, eu fico com o coração dividido, assim. Por um lado eu fico, nossa, que troço sem graça. Por outro, eu fico, mas é o que tem pro momento. Acho que a experiência é legal, não sei o quê. Mas não fui ainda. Tu já foste? Tiveram alguns aqui em Campinas, eu fui também, mas de artistas nacionais, e eu fui no do Allianz, que teve o Allianz Sessions, no Dano Vitória. Fui no show, inclusive foi super bom. Eu não era super fã, não conhecia super as músicas, achei elas ótimas. E eu tava meio com o pé atrás, assim, vai ser. Não é a mesma coisa, falar coisa do que um show, que você sente o calor humano, né? Que eu acho que a plateia, assim, é uma grande parte do show também. Mas me surpreendeu positivamente. Eu achei que foi legal. Eu fui com os meus pais, né? Porque a gente estava de quarentena aqui em casa. Eu consegui levar os dois, que minha mãe, por exemplo, nunca vai nos shows comigo. Ela odeia ficar no meio da multidão. Aí ela falou, não, esse eu vou. E foi super legal, foi um momento super legal. E assim, fazia tanto tempo que eu não ia nos shows, né? Que já tava tudo parado, eu tô acostumada aí bastante. A hora que elas entraram no palco, assim, tocaram, gente, eu até chorei de emoção, assim, tipo, nossa, tem show de novo. Mas assim, claro que não é a mesma coisa de estar lá num show com todo mundo, mas assim, eu me surpreendi, achei que fizeram uma estrutura muito legal, muito segura lá. E eu achei que foi bem legal a experiência do show mesmo, e elas estavam super curtindo também, porque todo mundo buzina ao invés de aplaudir. Então, é uma coisa meio diferente que eu nunca pensei que passaria, assim, né? Pensar, vou num show, o pessoal buzina, não bate palma. Mas eu acho que nada vai substituir os shows, assim que liberar, vai tudo voltar ao normal. Não sei se os drive-ins vão continuar ou não, mas com certeza é insubstituíveis esses shows, assim, com o público mesmo, é outra coisa. E como é que é o som? Tem que ficar com o vidro aberto ou tu ouve com o vidro fechado? O do Allianz, eles têm um sistema. Eles tinham filmes também, né? Passando filmes. No do show, eles tinham um sistema e usavam para os filmes também, que é no rádio. Você podia escutar pelo rádio, e também para dias de chuva. Mas no caso, o meu dia não estava chovendo nada, então eles tinham, ao lado de cada vaga, tinham as grades separando todos os carros. E daí eles tinham caixinhas de som em cada uma dessas grades, dos dois lados do carro. Então o som do palco vinha direto pro seu carro, assim. E eu achei o som muito bom. Até melhor do que nos shows, que a gente, às vezes, todo mundo cantando, você nem escuta, né? Então eu achei muito bom, assim, esse sistema. E parecia que você tava ouvindo ao vivo, mesmo tava, né? Mas com a caixinha de som, assim, foi super legal. O som tava bem legal. Ai, que bom. Foi uma coisa que eu ficava na dúvida, se como é que se escutava, Hum. alguma coisa assim. Uma moça perguntou ali se achava que os drive-ins iam continuar depois que acabar a pandemia. Pois é, né? Vai depender eu acho que das vendas, mas acho difícil. Porque imagina, pe- pensa assim, vai vir aí o Kiss. Mas é no drive-in. O pessoal Acho que quebra. filme, né? Talvez assim, cinema, eles até continuem, ou eventos especiais, mas assim, show eu acho difícil mesmo. Tu lembra qual foi o último show que tu foi antes da pandemia? Foi esse ano, inclusive. Fui visitar uns amigos em Floripa e fui no show do Donovan.
Donovan Frankenheiter. Foi bem legal, não foi meu primeiro show dele, foi legal. E acabei vendo também. Não, foi esse mesmo. Foi esse show. Foi E. janeiro, né? Por Oi? aí, assim. Foi janeiro. Foi janeiro. Mal eu sabia, né, que ia ser o último. Se soubesse, teria O aproveitado Donovan mais ainda. veio pra cá, eu fui também. Mas o meu último show foi o Maroon 5, dias antes da Foi pandemia. dias Dias. antes mesmo. Nossa, Foi esse deve ter dias. sido muito bom. Foi, e eu lembro que tinha, já existia o vírus, e tinha algumas pessoas de máscara no show, e eu lembro que eu, ai, que frescura. Gente, então eu fui numa feira em São Paulo na quinta e fechou tudo no domingo, assim. E também o pessoal já tinha gente de máscara e eu falava, gente, mas será que não estão exagerando? Porque a gente não tinha muita informação ainda, né, sobre o vírus. Mas aí deu no que deu, né? Mas assim, a gente não sabia muito o que estava por vir e agora a gente tem que torcer para conseguir essa vacina e os protocolos seguros para a gente conseguir voltar mesmo para os shows, né? Imagina a emoção de voltar ao primeiro show pós-pandemia. Ah, com certeza. Aqui, ó, estão perguntando qual show você está mais animada para ir no pós-pandemia. Ah, Rock in Rio 2021. É que eu sou muito maluca do Rock in Rio. Muito, 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 muito. Do Ai, quero tipo te assim, encontrar lá. sim! Do tipo, compro o ingresso do Rock in Rio sem ver as atrações, assim. Ah, muito. Também sou dessas. O Rock in Rio E Card para depois escolher. eu fui no. Essa última vez. Eu fui duas vezes, eu fui 19 e 17. Eu fui 2 dias. E aí eu já tinha, assim, 2021 eu vou em 4 dias. E aí, né, tomara que tenha. Sim, não, e é sempre assim, né? Você vai dois, você acha, ai, mas eu queria mais um. Aí você vai em três, ai, eu queria mais um. É sempre Não assim. dá tempo de ver tudo. Não dá tempo. É Não muita dá, coisa. não dá. E assim, além dos shows, tem um festival que é muito legal, né? Eles têm muita coisa no Rock in Rio, as ruas, os temas diferentes, tem muitos palcos pequenos que eu acho que é uma boa dica, assim, para quem vai a primeira vez ou quem, eu vou ficar lá, assim. Claro que tem gente que vai para ficar na grade, ver seu artista de perto. Mas se você quer ter a experiência do festival mesmo, tem tanta coisa legal que você anda o dia inteiro lá e você ainda não vê tudo, né? Então tem muita coisa. E aí, pro ano que vem, eles já estão parece que negociando, né, o Justin Bieber, são os rumores de Justin Bieber, Post Malone, Queen com Adam Lambert também, o Iron Maiden. Então eu acho que vai ter uma edição bem legal para a gente poder voltar para os eventos, se tudo der certo. Não, e essas atrações aí, claro, tem os que eu já vi. Mas, pô, eu veria todos esses. Nossa. Sim. É. Então tá, Gil, acho que falamos o principal, tiramos algumas Sim. dúvidas, esclarecemos alguma coisa. Eu não sei se tu tinha colocado caixinha ontem de alguma dúvida extra. Eu coloquei, mas as dúvidas acho que a gente falou tudo mesmo. Que o pessoal sempre quer saber, então acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida. E claro que eles podem continuar mandando pra gente perguntando, a gente ajuda, né? Mas acho que deu pra gente dar uma ideia mais clara, assim. Uhum. De qualquer forma, eu vou deixar a live salva. E daí Sim. qualquer coisa a pessoa volta ali ou nos pergunta. Esse assunto ainda vai muito, porque a pandemia ainda vai longe. Sim. Então, ainda tem muito o que mudar ainda. Também tem algumas bandas que ainda não deixaram o próprio Metallica, que não vai ter no final do ano, quase certo. Ainda Sim. está em aberto esse o que vai ser feito, como é que vai ser, mas provavelmente vai entrar dentro desse esquema que nós falamos anteriormente, porque não tem como sair muito Uhum. disso. Mas É, então tá, quero te agradecer o convite de ah, eu que ter aceitado. E é isso aí, vocês querem dizer mais alguma coisa? não, também quero te agradecer, foi super legal bate-papo, que a gente combine mais vezes de outros assuntos que todo mundo quiser saber. Foi super legal e acho que o pessoal deve ter gostado também, que a gente falou bastante coisa, né? Sim, sim, eu vi alguns comentários aqui, alguns corações. Obrigada, pessoal que assistiu toda e que mandou perguntas. E é isso aí, então até a próxima. Se cuidem. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido vai passar isso. Sim, todo mundo se cuide e obrigada por assistir nossa live. Deixa salvo então, já vou avisar o Uhum. pessoal, que daí vocês já podem tirar. Se tiver mais alguma dúvida, é só vir checar aqui. Tá bem. Então tá. Um beijão. Tchau, Beijo, gente. Boa obrigada, noite. tchau.